Olá, meus caros. Mais uma vez nós nos encontramos aqui, né, para a nossa reunião semanal e hoje eu gostaria de manifestar minha felicidade, né, por esse retorno. Vocês estão vendo aqui, né, que hoje aqui, além do cenário novo, estamos aqui com um microfone condensador, né, para melhorar a qualidade do áudio e consequentemente a qualidade do ensino para vocês, né? E hoje eu queria oferecer a você que está me ouvindo, uma proposta diferente. É isso mesmo. Porque eu vou ser bem franco com você, tá? Desde que eu comecei esse canal, eu tinha um único objetivo em mente, que é o quê? Catequizar as pessoas, tá? Eu queria catequizar as pessoas. E ao longo do canal eu fui vendo, fui entendendo que não dá para se entrar num conteúdo tão, vamos dizer assim, eloquente, um conteúdo que tem muito a nos falar, quanto a fé católica, em vídeos de 10, 15, 20 minutos. Isto é totalmente impossível, tá? Então hoje eu gostaria de vir com oferecer a você, sim, você aí que está me assistindo, um curso completo de graça, né, sobre a catequese, sobre a fé católica, o mínimo que você precisa saber para ser um bom católico, tá? Talvez seja esse o título desse vídeo, o mínimo que você precisa saber para ser um bom católico, né? Tá bom. E aí eu gostaria que você se sentasse, pegasse uma pipoquinha, o seu caderninho e vamos para a aula, né? Vamos aqui começar agora. Bom, tá. Gente, deixa eu ajeitar aqui rapidinho o microfone. Pronto. Ficou melhor para me ver. Gente, vamos aqui começar com uma premissa muito uma premissa que eu acho que poucas pessoas pensaram nisso, né, desse ponto de vista. Mas a fé católica, ela é, além de uma religião, ela é uma antropologia. Em que sentido? Ela é um estudo do que é a verdadeira natureza do homem e da sua capacidade de pôr-se em relação com o divino, né? Vamos exemplificar aqui. Todos os seres são dotados, como afirma Joseph Piper no seu livro O que é Filosofar, até grifei aqui, eu não vou aqui achar exatamente a página, né? Vou sair procurando. Mas ele afirma que todos os seres são dotados de capacidade de relação. Uhum. Todos os seres são dotados do que podemos chamar de capacidade de relação. As plantas se relacionam no nível químico. Os animais se relacionam a nível adaptativo, ou seja, eles se adaptam ao meio ambiente. E o ser humano, ele se relaciona a nível espiritual. O ser humano, ele se destaca entre as criaturas do universo, desse vasto universo. É uma pergunta que muitos cientistas modernos se fazem, né? Por que, que só o ser humano, por que, que a igreja tem essa visão do ser humano como sendo o centro da criação? Bom, basicamente porque o ser humano é o único ser que tem a capacidade de pôr-se em relação com o divino, né? O ser humano tem a capacidade de pôr-se em relação com o divino e, portanto, ele é um ser religioso, tá? Então anotem aí, isso está no catecismo da Igreja Católica. O ser humano é um ser religioso, né? Muito bem. O ser humano, ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de se relacionar com todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis.
Mas como assim coisas invisíveis? Vamos entender melhor. Quando o ser humano ele sai, o ser humano ele vive também a nível adaptativo, porque ele não é somente espírito, ele também tem um corpo. Então ele vive essas duas esferas. Ele vive a esfera da adaptação ao meio ambiente, ao lugar onde ele vive, às condições climáticas, condições econômicas, sociais, enfim, e vive o mundo espiritual. Quando ele sai do mundo adaptativo para o mundo espiritual, o que é que acontece? Ele transcende o mundo do trabalho, ele transcende o mundo da utilidade, do utilitarismo e adentra o mundo dos princípios. Só que princípios são esses? São os princípios que compõem toda a realidade, não somente a material, mas são os princípios que não somente a realidade existente, mas também aquela potencialmente existente, entende? Mas também a realidade entre naquilo que ela era e deveria ser antes mesmo que ela viesse a ser. Tá dando para compreender? É mais ou menos o seguinte, pessoal. Isto aqui é um óculos, tá? Isto é um óculos. Mas o conceito de óculos, a ideia de óculos, ela independe da existência deste indivíduo óculos, tá? Ela independe desse sentido. Ela independe da existência de um óculos, da existência material de um óculos. Por quê? Por causa da sua essência. A sua essência, aquilo que é potencialmente um óculos, já existia antes mesmo que o óculos viesse a existir. Já existia a possibilidade do existir do óculos. Entendem o que eu quero dizer? Então vamos lá, adentrando na explicação, e também para não ficar filosófico demais. O homem, ele tem o poder de transcender o mundo do trabalho, o mundo da utilidade, o mundo do meio ambiente, e ele tem o poder de entrar no mundo dos princípios, no mundo das coisas invisíveis. E esse mundo das coisas invisíveis, e o que é que são coisas invisíveis? Vamos voltar nisso, que eu creio que não ficou tão explícito assim. As coisas invisíveis são os conceitos, como a beleza, o amor, a justiça, as leis, enfim, são coisas abstratas, ideias, vamos dizer assim. Então, o conceito de realidade, ele permeia tanto aquilo que é visível, o mundo do trabalho e do meio ambiente, quanto aquilo que é invisível, isto é, o mundo dos princípios, das potencialidades. Tá bom? Opa, balancei aqui o microfone. Então, o homem, ele tem o poder de conhecer. Só que o conhecimento, ele é imortal. Em que sentido? O conhecimento, a capacidade de pôr-se em realidade, a capacidade de pôr-se em relação com todas as coisas, ela é uma capacidade imortal do homem. Por quê? Porque o conhecimento teórico que o homem adquire não se decompõe junto com ele. Ele permanece na alma e, portanto, a alma é imortal. E sendo a alma imortal, por que eu estou fazendo todo esse achado de antropologia? Pelo seguinte: porque não é possível entender Deus sem antes entendermos quem é o homem. Não é possível compreender quem é Deus sem antes entendermos qual é a natureza do homem. O catecismo diz que o homem é corpore et anima unus. É um só de corpo e alma. Entendem?
A alma, ela conhece esses princípios, a alma, ela conhece a beleza, a justiça, o amor, ela conhece todas essas ideias, todos esses, todas essas leis universais, toda essa metafísica. A alma é possível de conhecer e aprender, tá? Continuando. Então, o homem consegue aprender essas coisas invisíveis, tá? Ele se relaciona a nível adaptativo, mas no entanto, ele não consegue achar problema não. Ele não consegue achar uma solução para o drama da morte. Ele não consegue achar uma solução para o drama do pós-vida. E é a partir daí que nasce a religião, tá? Então, a partir disso, é necessário que Deus venha em socorro do homem. Porque o homem busca a Deus através das suas criaturas, através do conhecimento, através das ciências, através de tantas outras coisas, mas para que o homem aprenda plenamente quem é Deus e conheça a Deus, tenha a tal visão beatífica, como diz Santo Tomás, é necessário que Deus dê uma ajuda a ele. E esta ajuda que Deus dá chama-se revelação. Entendem? E a revelação divina, ela vai estar em Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, o Filho amado. Então aí que começa a parte realmente catequética. Por que eu fiz esse achado filosófico inteiro e etc e tal? Porque é impossível falar de Deus sem você fazer com que as pessoas entendam que existe transcendência. O que é transcendência? Transcendência é tudo aquilo que não é matéria. Entende? As pessoas têm uma visão muito materialista, muito antropomórfica de Deus, né? Como se Deus fosse um velhinho que está lá em cima, sentado nas nuvens e que tem as mesmas limitações e está preso à mesma vida que nós. Não, não é assim, né? Então, o que eu quero dizer, gente, é que a partir daqui começa a nossa parte realmente catequética e nossa parte de entender o que é a revelação. A revelação, tal como tudo aquilo que é revelado, possui um sujeito. E o sujeito da revelação é a igreja. Claro, o homem também se põe como sujeito da revelação enquanto parte desta igreja, né? Mas Deus, ele nunca dirige a sua revelação, ele nunca dirigiu a sua revelação na Bíblia, em toda a Bíblia. Deus, ele nunca dirigiu a sua revelação, as suas palavras, a sua palavra somente a um indivíduo isolado. Não, ele sempre dirigiu a um povo. Primeiramente ao povo de Abraão, né? Ele não dirigiu somente a Abraão, mas a todo o povo que era descendente de Abraão, que Abraão era somente o chefe da tribo, tá? E acontece que se nós, por exemplo, pegarmos aquele trecho do Evangelho de São João, onde Tomé não está presente com eles, e ele só consegue, Tomé no caso, só consegue ter um vislumbre da ressurreição apenas estando na comunidade, é exatamente isso que a Sagrada Escritura tem a nos dizer, que somente estando em comunidade é possível receber esta revelação, tá? Então a igreja, Deus está aqui, tá? A igreja é o sujeito desta revelação. Deus manda esta revelação sobre ele. E o que é a revelação? A revelação é tudo aquilo que Deus diz de si mesmo ao homem. É tudo aquilo que Deus diz de sua própria intimidade ao homem. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Quando você pergunta,
quem é o Pedro, no caso eu. Então nós poderíamos ter a resposta: Pedro é um ser humano, tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, enfim, tá. Isso é anatomicamente quem sou eu, né? Isso é uma descrição geral de quem sou eu, né? A mesma coisa pode-se dizer do conhecimento que você pode ter de Deus a partir da filosofia. Você pode ter um conhecimento geral de quem é Deus, mas um conhecimento íntimo de quem é Deus você só pode ter a partir da revelação, tá? Um conhecimento íntimo de Deus só é necessário, ou melhor, só é possível a partir da revelação. E a revelação está tanto nas escrituras, como na tradição, como no magistério da igreja, que são venerados pelos católicos com o igual prestígio, tá bom? Então, se existe uma ideia aí na sua cabeça de colocar a Bíblia acima, a tradição, o magistério abaixo e a tradição mais abaixo ainda, não, meu coleguinha, não é assim, tá bom? Então, o que acontece? Acontece que no século XX, sobretudo, foram atacadas essas fontes da revelação. Por exemplo, sobretudo pela teologia liberal protestante, que colocava a tradição como sendo duvidosa do ponto de vista histórico, ou o magistério, colocava o magistério em xeque. Os protestantes já fizeram isso 500 anos antes, mas colocavam o magistério o próprio ensinamento papal em xeque, ou, se quer ir mais longe, a própria Bíblia aqui. Colocavam a própria Bíblia em xeque, né? Então, o que acontece? É necessário para o católico criar um entendimento de que ele precisa venerar com igual amor, com igual distinção, com igual afeto a Bíblia, tradição e magistério, que são as bases e fontes da revelação. Não existe biblicismo, não existe tradicionalismo, não existe um magisterismo, vamos dizer assim, né? Não, tá? Mas voltando à revelação de Deus a Abraão, voltando à revelação da sua intimidade, né? Como eu bem disse, aquilo que Deus revela, ele revela de quem ele é e de quem ele é no seu íntimo. E quem ele é no seu íntimo, ele nos mostra a partir de Jesus Cristo. No entanto, a partir de Jesus Cristo, ou melhor, antes de Jesus Cristo, foi necessário que Deus ele preparasse todo um caminho pedagógico com o povo de Israel, através de leis, através de proibições, através de rituais, através de várias outras coisas necessárias para que o povo se resguardasse do paganismo até que chegasse o Messias e viesse cumprir plenamente toda a lei e os profetas, né? É tanto que existe, uma vez eu estava discutindo com um colega meu de escola e ele me questionou porque que eu era católico, cristão, se na Bíblia proibia usar roupa com mais de um tecido, se eu não me engano, ou fazer a barba, era proibido fazer a barba, segundo ele, proibido tocar em sangue, enfim. Basicamente, eu creio que ele deve ter me confundido com algum irmão adventista, né? Mas é engraçado no mínimo, porque essas pessoas elas não entendem que na Bíblia existe 2 tipos de direito na revelação. Existe o direito apodíctico, que é esse direito ele não muda essas leis. E o que é o direito apodíctico? São os 10 mandamentos, tá?
Os 10 mandamentos não mudaram de forma alguma. E existe o direito casuístico, que são normas e preceitos que serviam para aquela época, mas que para hoje não servem mais. Como, por exemplo, um caso bem debatido no Novo Testamento, que é a circuncisão. Eu, como cristão, não preciso me circuncidar, e graças a Deus, você também aí, né? Você também não precisa. Você que está me assistindo também não precisa, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Chegando aqui quase aos 20 minutos. Eu achei que ia dar mais, eu confesso eu achei que ia dar mais de duração todo esse vídeo. Mas existe a revelação, tá? E a resposta do homem a essa revelação de Deus chama-se fé. Deus revela e o homem, como contrapartida, ele crê, né? Então, é uma via de mão dupla, a revelação e a fé. E a fé, ela tem como objeto Jesus Cristo. Jesus Cristo, em contrapartida, oferece a sua graça, oferece ainda mais, oferece ainda o aumento da fé, que isso aí a gente ainda não vai ver, tá? Eu confesso que foi muita informação nessa primeira aula, sobretudo por aquele papo filosófico, mas era necessário a admiração, né, o espanto diante do conteúdo, né, para que depois você aí que está assistindo fique curioso por saber ainda mais sobre as coisas de Deus, né? Então, continuando a aula, tá? A plenitude da revelação é Jesus Cristo, como dizem as cartas paulinas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos sua adoção filial. E é este Jesus Cristo que nós precisamos estudar, no sentido de querermos nos tornarmos mais íntimos dele, nos tornarmos mais íntimos a partir da fé católica, nos tornarmos mais íntimos a partir da sua revelação que reside na sua igreja através da Bíblia, tradição, magistério e assim com o nosso espírito entrarmos em relação com o divino, pois o homem é um ser religioso. Tá bom? Então é isso. Deus os abençoe.